Salve a todos, mais um dia, mais uma terça-feira, 8/9/2020. Estamos aqui para dar continuidade às nossas atividades e trazendo hoje, nessa leitura das 24 horas, as 24 horas de dois herês. Um nós vamos ver hoje e o outro veremos na semana que vem. Primeiramente, hoje é o segundo relato de Paulinha. Paulinha, uma linda, uma fofa, tive a felicidade de conhecê-la nas suas mais diversas formas, né? Ao longo de muitas vidas, né? Uma pessoa muito querida, de fato, ao meu ser. E ela trabalha hoje como ele, trabalha hoje como ele, né? Nós vamos ver isso a partir desses desdobramentos. Mas a forma que ela utiliza quando trabalha como ele, que é de uma ciganinha, desencarnada com 3 anos de idade, com cachumba, e nessa vida eu tive a felicidade de ser pai dela. Ao mesmo tempo que é uma felicidade de ser pai dela naquela vida, e uma ligação de afeto que permanece aí por diversas outras, tem essa dor de perder uma filha, uma filha, independente da idade, mas nessa ainda muito mais. E essas dores, por mais loucos que sejam essa questão da atemporalidade, elas nos acompanham, né? Independente de localidades, existencialidades, muitas dessas dores acabam nos permeando ao longo de muitas vidas. Se aí se me perguntam, por que que você não queria ter filho? E muitas pessoas por vezes têm isso. Você não tem uma explicação racional que te fundamente ou que te leve a ter essa certeza. Mas por essas outras abordagens, por essas outras leituras, por esses outros parâmetros que acabam se abrindo diante de nós, muitas dessas dores, dessas alegrias, dessas buscas vão fazendo muito sentido. E Paulinha, juntamente com o Ricardinho, foram dois que me ajudaram muito a dar sentido e encontrar sentido na questão da própria infância, na questão das próprias crianças e uma série de outros pormenores que entraremos muito pouco, mas que é sempre bom apontarmos a direção, porque quando os herês estão trabalhando, eles estão movimentando essa energia em nós. Nós vamos ver aqui que tipo de energia já já, mas em nós médiums, eles mexem muito com a nossa energia de segurança, de confiança, de paternidade, de maternidade, da nossa própria condição de criança interior e as nossas fragilidades mais robustas e às vezes até menos perceptíveis. Isso tudo são trabalhos que eles desenvolvem silenciosamente, ninguém sai aí falando sobre isso, e assim deveria ser, né? É bom que fosse. Trago à baila algumas indicações disso, mas é um processo mesmo experimental, é um processo mesmo de que é importante cada um ir percebendo isso em si mesmo, para descortinar esses novos horizontes que a mediunidade sempre nos proporcionou, mas que às vezes detidos no fenômeno, a gente perde a essência do que eles estão realizando e as importâncias que isso está trazendo. É de fato reconstruções.
incorporar, muitas vezes, é um processo de se reconstruir. Nós vamos tentar ir falando disso ao longo dessas semanas, ao longo dessas explanações aqui, dessas conversas, dessas aprendizagens, e estejam mais uma vez à vontade para questionar, perguntar, interagir, colocar suas experiências aí. Então, como eu ia dizendo, e antes ia dizendo sobre os herês têm essa especificidade. E a gente não pode confundir herês, que são entidades, seres que desencarnam das suas mais diversas idades e escolhem, depois de um longo processo de aperfeiçoamento, treinamento, trabalhar enquanto herê. É diferente da criança que desencarna. A criança que desencarna e que por vezes até chega a ser incorporada, e às vezes até trazer e ser trazida mesmo ao centro, ela está trabalhando outros elementos ali nos médios. E na própria assistência e no próprio grupo. Essa criança que também, depois de um processo, recebe a permissão de vir a trabalhar assim, ela está trabalhando quase que diretamente com elementos de pureza e inocência. Material muito rico, energeticamente, para o nosso trato íntimo e também da assistência, mas é diferente do que nós estamos aqui compreendendo como herês e por herês, que é mais ou menos isso que começo a contar agora. Herês são seres espirituais que têm a função de alegrar ou de nos mostrar a alegria e a simplicidade das coisas. São, em geral, espíritos complexos, detentores de grandes conhecimentos que trabalham como crianças, tanto para ensinarem de forma mais simples, quanto para se cuidarem ou se curarem da vaidade, do orgulho, que algumas vezes pode ter lhes acometido. Esse algumas vezes é praticamente quase sempre. A maioria das entidades que trabalham com herês e como herês trazem em si essas características da vaidade e do orgulho. Em sua grande maioria, são seres que transportam os ensinamentos do Mestre Jesus. Se não tornares criancinhas, não conhecereis o reino dos céus. Ou seja, eles são entidades que utilizam a forma de crianças para repassarem seu saber, seu conhecimento. No geral, em quase a sua totalidade, esses seres que se apresentam como crianças, falando embolado, às vezes com dificuldades de se fazerem respeitados e escutados, são autoridades, profundos conhecedores de alguns assuntos, temas. Seriam o que denominamos de especialistas e algumas vezes gênios. Tenho uma amiga, anos, décadas que não vejo, que ela recebia um herê que, se não me engano, tinha sido um grande matemático renomado. Ela apresentou como matemático, né? Isso mesmo, ela nos apresenta como sendo um grande matemático. E essa criancinha ali, ela ficava fazendo os cálculos mais mirabolantes a partir dessa grande médium, né? Porque não são todos os médios que vão conseguir despertar e trabalhar essas mesmas habilidades que têm esses seres. A gente às vezes aproxima, outras vezes fica muito longe e muito distante. Mas há diálogos que podemos prestar atenção, ou deveríamos mais prestar atenção. Porém, por arrogância, vaidade e prepotência, escolhem e são preparados para trabalharem como herês. Isto é, descer do pedestal da presunção e vir a ser motivo de riso, leveza, graça, diversão para nós seres encarnados.
Como contraponto, é de bom tom nós conseguirmos ver além da aparência, conseguirmos ver e enxergar a verdade e o conhecimento que eles transportam para além da caracterização que se apresentam. Essa discussão sempre da gente tentar sair desses elementos do que estamos vendo e buscarmos mais como é que nós estamos percebendo a vibração. Isso vai nos levando para outros pontos e outros lugares. E aí, sobre isso, é aqui que eu trago os relatos já de Paulinha em primeira pessoa, dessa psicografia que tivemos a oportunidade dela falando das suas 24 horas lá em 2003 e a reconstruindo um pouco em 2017 e agora fazendo a leitura em 2020. Eu gosto dessas coisas malucas assim, dessa temporalidade. Eu sou Paulinha, tenho 3 anos de idade. Eu trabalhei com a tia Simone e o tio Kelsim numa casa espiritualista que eles e outros amigos criaram. Como todo herê, meu trabalho era alegrar o coração dos médios e puxar outros herês para a gente trabalhar juntos. Quanto mais herês juntos, quanto mais passagem os médios conseguirem dar para nós, melhor a qualidade da reunião e o fortalecimento do grupo. Falo isso, tio, porque não é todo mundo que consegue incorporar ele. Muitos médios sentem vergonha de serem vistos como os infantis, fazendo brincadeiras bobas. Aí eles acabam impedindo a nossa manifestação. Ou seja, o orgulho deles não deixa a gente vir e o orgulho deles bloqueia tudo de bom que a gente transporta para as pessoas e para as reuniões que a gente frequenta. Estou falando que a coisa mais importante que nós, eles, transportamos é a capacidade de liberar a incorporação para as outras entidades. Nós somos enviados na frente para dar abertura espiritual e energética para chegar em outras entidades e trazerem novos conhecimentos. Porém, esse conhecimento só consegue chegar se o médium se esvaziar de um monte de bobagens que ele tem na cabeça e no coração. É esse o nosso trabalho, levar simplicidade, descontração, para tudo na vida da pessoa ficar mais leve e mais suave. O movimento é simples, mas ele tem e traz uma complexidade imensa. Por todos esses motivos aí que ela já aponta e por diversos outros que a gente vai vendo. São essas percepções que a gente vai buscando ter para auxiliar. Ela vai falar disso mais abaixo. Eu vou seguir, vou pontuando depois. Eu, na sua reunião, eu gosto da sua. Eu, na sua reunião, trabalho assim. E à medida que os médios e as pessoas da assistência vão amadurecendo, vão nos respeitando, a gente vai crescendo e liberando outras informações e conhecimentos que os tios grandes nos deixam falar. Então, do movimento duplo, o primeiro é esse da subordinação que eles têm, obviamente, a outras entidades, na sua maioria pretos velhos. Segundo movimento é de como isso é coletivo, de como que esse amadurecimento é um amadurecimento que vai se passando da assistência, do grupo e proporciona aí novas informações. Não é uma abertura individual, não é um desvelamento que eu abro a caixa e vejo. Eu consigo perceber a partir dessas engrenagens do grupo. E vamos mais à medida que esses grupos conseguem ir avançando, conseguem ir percebendo, conseguem ir fazendo esse estudo com seriedade. Isso é importante em todo esse processo que a gente estiver pensando na igreja. A igreja, essa casa de construção, ela é coletiva. Isso dá pano para manga, porque ela tem seus componentes socioeconômicas, mas aqui a gente está pensando mesmo no seu componente mais material e espiritual. Elas são muito importantes. Seguindo,
O meu trabalho nas 24 horas da Terra, vai dizer Paulinha, é variado. Algumas vezes estou na forma de herê, auxiliando as pessoas nos mais diversos centros e lugares. Outras vezes estou em nossa colônia, estudando e preparando atividades para realizarmos com os nossos médios, e alguns outros núcleos do plano físico e no plano astral. Em outro momento, eu estou trabalhando como adulta no que se refere às engenharias sociais de emancipação das mulheres. Vou contar um pouco de cada um desses lugares, se bem que a do centro eu já falei. O conteúdo emocional, psíquico que a gente trabalha junto aos médios e a assistência é o que vai aumentando a nossa afinidade e intimidade. Quanto mais o médio se abre e se deixa guiar pelo erê, melhor fica a relação deles e com as outras entidades. Nós somos tipos um portal, uma porta aberta que depois que se passa por nós, são criadas condições para diversas outras entidades passarem e chegarem. Essas são imagens cuja a descrição não são tão fáceis. Aqui tem dois aspectos que a gente vai vendo e também comento. A linguagem. Ah, mas isso não é uma linguagem de criança e de herê. É bem por aí mesmo. Não é. É um ser que trabalha nessa forma. Tem outro espectro e nível de consciência, mas escolhe trabalhar assim. E escolhe e pode se deixar ser visto assim até o médium falecer com 250 anos. Mas podemos compreender e capturar algum desses seres em outros espectros, em outros aspectos. Há uma familiaridade, no caso minha, com Paulinha e com o caso também com Ricardinho, por tudo isso que já vivenciamos juntos, nos conhecemos. Então temos aí esse contato das energias que se reconhecem. Eu digo fisicamente, fora do corpo é mais tranquilo. Mentira, né? Tão muitas vezes complicado quanto. Mas tem um padrão aí de reconhecimento, de afinidade, de gostosura. Estou à vontade aqui, fala mais, conta mais. E vai desvelando histórias, tanto deles para conosco, quanto de nós para com eles. É um processo de interação, de uma nova forma de captar, compreender essas entidades. E quando então eles dizem que são essas portas abertas, quando os médios estão sentados à mesa e do outro lado, desse lado do invisível, do intangível, muitas vezes nós, médios sentados à mesa, somos vistos como portas, como janelas, como um amplo espectro luminoso no qual os seres vão transpassar, vão adentrar. E quando eles passam, há o que nós chamamos de incorporação. E essa perspectiva dessa porta aberta, que para mim é das mais lindas da mediunidade, dialoga tanto com as reuniões de desobsessão ou as reuniões de esclarecimento, quanto que são esses seres que veem só esse ponto luminoso, então, deixa eu passar por ele, e aí passa dezenas, centenas, e às vezes registramos um ou dois, mas a vazão que é feita no centro são essas portas ou esses canais, são esses portais em comunicação mesmo, abrindo aqui, dando passagem mesmo para outras dimensões, outras confecções, outras estruturações. A maioria delas acontece sem a percepção do médium. É encaminhado lá por
o amparador, o mentor espiritual, os coordenadores, os dirigentes, e a pessoa então passa ali, está em outro lugar, tem outro cenário, tem outro canto, está em outro universo, tem outra paisagem, tem outro parâmetro. Nós nem sabemos, nós nem vemos. Às vezes, a nível de diálogo e interlocução, os mentores falam, então esse caso aqui vai se exemplificar algumas coisas. Tanto para esses que estão passando sem perceberem e parando em outros lugares sem se darem conta, vão se dar conta nesse processo da travessia. O que é isso que eu estou dizendo? A pessoa desencarna e não sabe que morreu. Não tem diferença. Praticamente nenhuma. Então, eu estou andando aqui, eu falo do mesmo jeito, eu ainda visito os mesmos lugares, eu ainda estou nas mesmas atmosferas, só que o outro não está me vendo. Passar pelo médium, sem necessariamente parar nele, essa porta aberta, atravessei, já me dá o estalo. Ó, agora eu entendi, desencarnei. Mesmo processo, então, tô lá, tive um braço amputado, tive uma perna amputada, vivenciei um processo de morte, de suicídio, passo por esse médio, o transpasso, o atravesso e recupero algumas funções. É o nosso metabolismo, é o nosso ectoplasma que auxilia em tudo isso. E essa conversão silenciosa, às vezes não, sempre, né? Os mentores pontuam algumas. Vamos fazer uma comunicação aqui. E aí tem as comunicações nos quais cada médio à sua maneira, cada centro dentro da sua estrutura auxilia. Mas os fenômenos, a maioria deles nem percebemos nem vemos. Daí a relevância e a irrelevância de grande parte desse mise-en-scène que as pessoas ficam fazendo. Bom, muitas vezes vocês são levados para as nossas colônias, nossa casa, lá na escola. A gente fica, desculpa, muitas vezes vocês são levados para as nossas colônias, nossa casa. Lá na escola, a gente fica brincando com vocês, soltando a criança de vocês, para que o medo, a vergonha, a culpa, o receio, o julgamento vá diminuindo. Vocês são conduzidos até lá para se soltarem, se permitirem e se relacionarem melhor conosco e com as outras entidades que supervisionam essa dinâmica. Vocês acreditam que o trabalho é só receber, transmutar e ir embora. Mas temos toda uma etapa de preparação, de supervisão, de esclarecimento, para que a gente aprimore e melhore o nosso atendimento, nossa convivência, nossa observação. Tio, eu estou falando que quando o médium incorpora uma entidade, ela faz um diagnóstico muito preciso de como está o médium e de como está a comunidade que ele assiste. Todas as entidades fazem isso, mas cada uma delas trabalha num nível diferente de vibração e frequência. Os Exus trabalham a ambição, o desejo. Nós, Erês, trabalhamos a desinibição e a confiança. Os ciganos, a confiança e a atração. Cada entidade consegue lidar com o chakra, com o corpo sutil, realizando um diagnóstico, um desbloqueio, uma limpeza. E depois que realizamos isso, temos que preparar como que podemos ajudar nosso médio a descontrair mais, se desinibir mais. Por isso que vocês são convidados aí à nossa colônia conversar com a gente, discutir com a gente. Foi indo nessas conversas, foi fazendo a engenharia reversa que vocês e outros médiums nos deram a possibilidade de ampliar ainda mais nossos estudos. Porém, não são todos os médios que querem trabalhar o autoconhecimento. Eles gostam de falar da vida dos outros, de ficar decifrando o problema dos outros, porém fogem dessas autoanálises. Eles atrasam a eles, a nós e a assistência, porque se ele estudasse, se nos ouvisse e estudasse, em breve ele aprenderia a captar a nossa energia também e a falar de nós, de como a gente estava,
onde aconteceu uma trava, que assunto ficamos mais à vontade, que assunto nós ficamos com mais vergonha. Foi fazendo isso que você captou que a gente tinha mais informações do que fornecíamos e falávamos de muitas coisas nas quais as pessoas não ligavam, não davam importância, por achar que éramos somente crianças. Somente sim, mas também temos conhecimento e autoconhecimento. Os dois são importantes, mas nem sempre andam juntos. Por isso que é importante testar as entidades não no seu conhecimento. Tem um monte de obsessor que sabem muito. O diferencial da luz é o autoconhecimento. É a capacidade que vamos aperfeiçoando de olharmos para dentro da gente mesmo. Isto só se aprende fazendo, se testando, se autoconhecendo e se autoavaliando. Incorporar ele como basicamente trazer quaisquer outras entidades é banal, é simples, mas tem uma profundidade, tem um sentido que a gente pode ir desvelando e aprendendo. A gente pode ir buscando. Não há muito, eu vou insistir nessas visões aqui, nessas imagens, acho que até o fim. Se for para pensar um médium só enquanto esse transmissor, nós temos a transcomunicação que cada vez se aperfeiçoa mais. A mediunidade é mais do que isso. A sensitividade precisa ser mais do que isso. Senão eu coloco um computador, capto um gravador, a pessoa escuta e está resolvido. O que nós estamos fazendo enquanto médios encarnados, enquanto sensitivos encarnados e enquanto entidades do outro lado, é construirmos teias, redes, relações nas quais essa sensibilidade vai ficando mais palpável, vai se tornando mais viável. Parece viagem, parece doideira, mas é isso, entre outras muitas coisas, que realizamos. A questão da mediunidade, enquanto o auxílio a entidades, perde um pouco ou muito do sentido. O sentido dela se dá mesmo nessa o que, no que fui transformado e modificado durante esse processo. O que de fato eu estou incorporando, o que de fato tem e está ficando em mim, comigo, e o que eu estou passando e transpassando aos outros. É mais ou menos nessa direção. Um dos muitos horizontes aí a ser permeados. Pois bem, ela prossegue. Quando eu trabalho como adulta, eu continuo na minha linha da ciência, na busca de novas fontes renováveis de energia, assim como na capacitação das mulheres. Nós trabalhamos desde antes de 2003, com maior visibilidade agora, com fontes e construções de energia que empoderam as mulheres, criem renda e poder de sustentação a elas. A estrutura é a mesma do processo energético que utilizamos e tentamos efetivar ferramentas, inspiração para a criação da Terra. Isso é um outro livro, uma outra questão, nós temos conversado sobre isso, que é o que os artistas têm chamado de sensibilidade consciencial. Uma hora a gente fala mais sobre isso. O princípio é o da autonomia regulada subordinada. Tudo tem um funcionamento ímpar, porém interconectado com todo o resto. As células do corpo funcionam sozinhas, mas estão interconectadas com todo um sistema vivo. O corpo humano funciona sozinho, mas está em interação com toda uma família, uma comunidade, um país.
Se nós trazemos essa concepção de interligação, de autonomia interdependente para fortalecer os vínculos, as relações, as cooperativas e as ONGs, movimentos individuais e plurais que aprimoram a rede de sustentabilidade sem oprimir, sem excluir, sem destruir, buscando a preservação e a integração. Povo de Deus, isso é possível. Parte de todos esses avanços, isso aí a gente estava grande parte em 2003. E isso era quase distante, muito longe. Que a gente está falando de energias renováveis, a gente está falando de círculo de mulheres, emancipação das mulheres mediante renda. E já estava no astral, nesse campo aí, desse imagético, desse imaginário, essas energias circulando com muita força. E aos poucos elas vão sendo implementadas fisicamente. E o que estão sendo produzido agora ainda é uma esperança imensa para todos nós. Tem muito trabalho bonito sendo feito, a gente precisa se conectar a isso, a se conectar a esses trabalhos relacionados à a Terra no seu sentido mais amplo, a Terra no seu sentido mais cíclico de cadeia produtiva no qual tudo está integrado, não tem lixo, não tem exclusão, está todo mundo junto, está integrado, essas tecnologias são passíveis, são possíveis, estão aí. Tem pessoas já as desenvolvendo há décadas e talvez há milênios. Nós precisamos começar a trazer isso é importante. Bom, deixa eu dar uma acelerada. Essa dinâmica se faz mais plausível com o fortalecimento da consciência feminina, com o empoderamento mediante instrução, direção, conhecimento e autoconhecimento, emancipação da força da mulher. Libertar as mulheres da opressão e do jugo social, político e econômico é o mote do nosso trabalho, que se volta e se aperfeiçoa essencialmente no Oriente Médio e na Índia, de maneira embrionária e piloto, sendo estendida para todo o resto do planeta por vias dessas conexões que o trabalho mediúnico possibilita. Essa parte aqui. Logo não é mais loucura, porque deve sair um filme chamado Sense Sense8. Isso mesmo. Sense, S-E-S-E-N-S-E, Sense 8. Infelizmente eles não fizeram a segunda temporada, mas ali traz alguns elementos que é quase essa representação do que nós estamos falando. Quando estou incorporado na tia Simone, estou repassando a ela todos os recursos, toda a energia dessa outra mulher na África. O trabalho mediúnico consegue unir várias mulheres de diferentes culturas, etnias, situação social. Cada uma recebe resíduos da outra e pode aplicar em si mesma, na sua assistência, na sua comunidade, esses recursos de superação e integração. Porém, a maior parte dos médios se limita a incorporar a entidade sem compreender que esse incorporar pode ser um baixar cada uma dessas potencialidades, desses recursos, dessas ideias, dessas práticas, desses contatos. É parte do que, quando estão escarnados, chamam de incorporação. Na verdade, em muitos casos, são substratos de contatos energéticos realizados e que vão sendo sedimentados até que se precipite em atos, falas, ideias. Paro aqui porque a gente está chegando no final e aí parece loucura, parece doideira, mas a gente ainda não compreendeu os desdobramentos que são os nossos trabalhos energéticos. E não compreendemos ainda que, quando a gente está pensando e falando de trabalhos energéticos, não há conceitualmente, nem no mundo físico, nem no experimento matemático, nenhuma
desassociação, a não ser nas nossas bases mesmo, de intelecção, distinção entre isso que eu aplico e conceituo como energia e isso aqui que eu compreendo como material. Os obstáculos desses limites é dado em nós, por nós e por todas essas bases que compreendemos aqui como sendo realidade. Mas conceitualmente, uma e outra coisa tem identificação. O conhecimento, muitos dos conhecimentos que às vezes chegam aí por via inspiração, do nada, e tem uma interlocução, ele acontece aqui na Índia, na África, na Nova Zelândia, quase que ao mesmo tempo, e algumas mentes têm esses fatores do energético como pontes de ligação. Nós ainda não temos suficientemente bases tecnológicas para averiguar e fazer essas verificações. Então, isso daqui entra no rol da ficção científica. Mas a tendência é que cada vez mais se torne algo amplamente viável, mais do que viável, verificável. E essas tecnologias que estão se espalhando, tecnologias do feminino, tecnologias da terra, tecnologias de emancipação, que vão em busca desse si mesmo, que vão em busca dessa reconstituição desse feminino, ela refloresta basicamente todo um ecossistema interno e externo. E quando a gente entra nessa vastidão predatória de destruição de tudo que é verde, é só mais um ataque dos inúmeros que temos feito às mulheres, ao feminino de maneira geral. A dificuldade nossa enquanto seres que trazem esses elementos mais fálicos, mais patriarcais, mais machos, que tem essa lógica da competição, da superação, do deixar para trás, do ser o melhor, de que só cabe um. É o um que tem que chegar, é eu que tenho que ser, é eu que tenho que vencer, é eu que mando na porra toda. É sufocante e esmaga crianças, afetividades, mulheres, negros, índios, todos os diferentes de modo geral. Parece que são coisas desatreladas, mas não são. E à medida que a gente consegue incorporar um erê e ouvir aquele erê dizendo e prestar atenção nas coisas que ele está nos trazendo, nossa, a gente desbloqueia muitas coisas, gente. A gente emancipa muitas coisas. É em nós e nos outros. São processos de cura formidáveis. Desde a semana passada, eu trouxe Tranca-Rua e Maria Padilha ficou assim. Tá vendo? Tá vendo? Hoje eu comecei com Paulinha e essa parte é uma parte que dialoga muito com Maria Padilha. Mas eu depois abro esse espaço para dar voz ainda mais forte a essa força. Prossigo, praticamente finalizando. Isso era como estávamos em 2003. Hoje, em 2017, a gente tem conseguido resultados ainda mais rápidos,
porque já estamos conseguindo acessar muitas das meninas, das mulheres que estavam fazendo trabalho nesse plano, o plano dela, e renasceram com uma energia mais equilibrada, calibrada para essa nova fase do planeta. Uma fase que percebe a Terra. Cadê? Isso. Uma fase que percebemos a Terra como Gaia, que abriga a força do feminino e o poder do feminino em uma relação harmônica com o masculino. Uma polaridade mais equilibrada. Eu estou preparando a minha encarnação para os próximos anos. Da minha equipe, sou uma das últimas que se encontram ainda desencarnadas. Nosso propósito é colocar essa tecnologia que estruturamos aqui no plano astral para rodar no plano material. Material que está bem mais utilizado e refinado. Então é mais suave e menos dispendioso para as meninas aplicarem esses recursos. Para vocês, a batalha contra o assédio, a opressão, o feminicídio, os trabalhos de reciclagem, a onda azul e tantos outros trabalhos de biotecnologia, de nanotecnologia, são coisas separadas e distintas. Para nós, eles estão interligados. Somente encorajando cada mulher, somente despertando em cada uma delas a beleza sagrada que elas são portadoras, é que conseguiremos um equilíbrio entre os opostos e a gestação saudável de uma nova terra, na qual homens e mulheres, masculino e feminino, se entrelacem e se complementem num grau de diversidade mais espalhado e afeito com uma visão profunda da natureza. Bem, minhas 24 horas são essas. Em 2003 eu dormia 6 horas por dia, dentro dessa concepção de tempo de vocês. Hoje dormimos 2 horas. À medida que suavizamos e o tempo suaviza, conseguimos nos recompor e reestabelecermos mais rápido. Circulamos mais rápido e, sobretudo, renascemos e ficamos mais tempo encarnadas e com um grau de consciência mais apurado. É a síntese, na verdade, quase que a íntegra das 24 horas de Paulinha, lá em 2003, depois atualizado para 2017. E uma das conversas que tivemos com ela incorporada em Simone, ela falava disso que o pessoal tem feito hoje, da construção de universos dentro do laboratório. Eu olhei para ela e falei assim, de novo. Vocês vão de novo fazer isso. E é isso. Tem seres aí vindo, trazendo novos elementos de integração dessas energias que para muitos é loucura, que é doideira, que não tem sentido, mas que dialoga com o que há de mais avançado nas tecnologias. Então, o processo de de nanotecnologia que está aí sendo desenvolvido e já se desenvolvendo, trazem esses componentes. E o que não significa que essas pessoas, quando encarnarem, vão estar aí falando de incorporação, talvez muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A maioria das pessoas que vão fazer essas ciências de ponta, elas têm uma outra ligação com a espiritualidade. E o que podemos ir fazendo é desobstruirmos o caminho. É dar a esses seres que estão chegando as condições deles implementarem fisicamente esses elementos que no astral e até mesmo algumas vezes nesse campo mais crosta, mais etérico, mas ainda crosta, já é utilizado. Então, criar esses ambientes ou proporcionar a cada ser o que se é,
é muito importante em qualquer campo. Isso aqui eu, na verdade, trazendo, né, tirando do bastidor e pondo aqui na frente, olha, o nosso racismo, o nosso machismo, a nossa homofobia, transfobia, gordofobia, essas diversas de violências que temos contra o outro, está nos impedindo de sermos melhores. Essas violências que temos cometido contra os demais reinos, mineral, vegetal, animal, mas enfatizando muito aqui agora o mineral, mas a biodiversidade do vegetal, o preço que tendemos a pagar tende a ser muito alto por causa dessa ignorância predatória, destrutiva que estamos caminhando. Melhor, estamos chegando, levando ela para a radicalização de um desfecho terrível. É basicamente isso, as 24 horas de Paulinha. Ah, não posso deixar de falar, né? Paulinha, numa das suas últimas vidas, no século XIX, ela foi uma feminista, uma das primeiras na Alemanha, uma ativista esplendorosa nessa busca pela emancipação das mulheres. Ela estava fazendo isso no século XIX. E ela fez isso ao longo de diversos outros séculos. É uma marca da alma dela, a luta pela emancipação e de uma forma que é o mais bonito, não violenta. São formas que eu desconheço, porque também, em parte, fizemos caminhos similares, mas eu recorro facilmente à violência, cara. Nossa, como assim você não deu uma pedrada, nem um tiro, nem mordeu? Elas conseguem fazer essas abordagens por um outro viés muito mais lindo, muito mais isso que era trabalho, energia renovável. Esses seres estão aí, precisam de abrirmos os campos. A vida dela no século XIX, ela teve uma família relativamente abastada, ajudou muita gente. Mas enquanto dores de alma, poxa vida, gente. O fato de ser impedido de conhecer por ter nascido com vagina, que isso? Como que você explica para um ser que quer nos auxiliar que se ele nasce mulher, que se ele nasce negro, que se ele nasce índio, ele vale menos? É uma lógica que nós precisamos desmontar. E a gente desmonta com coisas simples. Se você está aí no seu terreiro, se você está aí no seu centro, se você está aí na sua casa, como é que você está lidando com a sua energia infantil? Como é que você está lidando com a sua criança interior? Parece bobagem, mas isso é a porta que vai abrir para diversas outras conversas, para diversas outras aceitações, para diversas outras experimentações. É a nossa dificuldade em acolher, receber e lidar com esse componente entidade espiritual com revés altamente psíquico, profundamente psíquico. Não há muito como separar, isso nós vamos caminhando e tentando mostrar aqui. Esse nosso psíquico desse espiritual são componentes que se unificam, são componentes que se coadunam. Beijo grande em todos, vamos conversando. Deixem aí comentários, frases não, né? Deixem aí comentários, questionamentos, o que vocês acharem, o que vocês perceberam. Beijo em todos.